Olá, eu sou Karina Rousseff, você está no canal Prosa e Vida. E hoje, de fato, temos uma prosa. Nós vamos conversar com a minha amiga Cíntia. Obrigada. Obrigada por ter aceitado esse convite, este desafio de vir aqui e contar um pouco sobre a vida dela. Porque, afinal de contas, o meu intuito é falar da vida, falar de histórias, compartilhar fatos e lutas, vitórias, derrotas, enfim. A vida é feita de tudo isso, né? Tudo isso. Tudo isso faz parte. Faz parte da vida. E, Cíntia, diz para nós, qual capítulo da sua vida você vai compartilhar? Então, hoje vou compartilhar um capítulo que foi muito importante, que marcou, né, a minha vida. Vários momentos, claro, marcam a vida da gente. Mas esse capítulo foi um capítulo muito forte e que eu tenho certeza que depois que eu passei por ele, Deus tem usado esse momento para que eu possa estar cuidando e tratando de pessoas que passam pelo mesmo que eu passei, né? Que foi o luto. Eu passei por um processo inverso de luto, porque naturalmente os pais, né, têm os seus filhos, né, a vida vai caminhando e os filhos sepultam seus pais, né? E eu passei por um processo que os meus pais perderam um filho. Nós éramos em dois, eu e o meu irmão, e nós o perdemos num acidente, né, num acidente de moto. E isso foi algo que marcou muito a minha família. O Alexandre era o primeiro filho, aquele filho esperado, amado, desejado. E eu sempre, né, falava, ele é o filho predileto, ele é o filho mais querido. Mais querido. Né? E aí, dois opostos, porque ele era aquela pessoa que chegava no ambiente, brincalhão, conversa bastante, então ele chegava, a alegria se instalava. Ai, que legal. Né? Ele marcava os ambientes por onde ele passava. E eu também me considero uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, né? Mas sempre mais ali na minha, tudo. E ele já chegava chegando. E minha mãe sempre comenta, não, filha, não é que ele é o predileto, não é isso. É que ele precisa de mais ajuda. Ele precisa de mais amparo, né? Você vai, você realiza, você tem mais autonomia. Então, os pais, eles enxergam os filhos de maneira diferente. Sim. Né? Sabe quem é cada filho, como que cada filho age, porque o filho nasce e o pai conhece. São pessoas diferentes, né? Isso é difícil, mas tem que lidar de maneiras diferentes. Isso, então assim, ele tinha toda essa alegria, essa pessoa expansiva, né? Mas ele precisava de mais ajuda. Como meus pais estavam mais atentos, né, ao caminhar dele do que ao meu, então às vezes a gente como filho fala, eles gostam mais desse, né, eu tenho aquela preferência. O que com o passar dos anos e após eu ser mãe, eu entendi que não é assim, né, os pais não têm preferência, os pais identificam a necessidade de cada filho e tentam trabalhar, né, nessa necessidade. Então um dia, a vida caminhando normalmente, nós estávamos num feriado e recebemos, né, a notícia de tarde, porque nós passamos o dia em uma chácara e nessa chácara não pegava celular, nessa chácara não tínhamos contato com nada e voltando, né, dessa chácara, chegando em casa, eu recebi uma ligação no meu celular relatando que o meu irmão havia falecido. E com tanto golpe, eu ainda falei, gente, não é verdade, né? Claro. É um golpe, aconteceu alguma coisa, alguém tá tentando se beneficiar, até porque ele havia conversado com a minha mãe em torno de 9h30 da manhã, e ele falou, olha, deixei tudo pronto lá em casa, vou chegar de viagem, vou colocar minha roupa e vou trabalhar. Né? Então, para nós, a vida dele estava ali, ele havia chego de viagem, ainda falei, mãe, se ele acabou de chegar de viagem, está indo ao trabalho, vou ligar, né, no trabalho, vou perguntar. Então, a negação, né, não aconteceu, não foi é com real. ele, não é real. Mas
até aquele momento eu realmente acreditava que talvez não fosse, né, real aquilo ali. Falei, não, ele tá no trabalho, ele, né, tá seguindo normalmente. E aí vem os fatos, né, as pessoas ligando, me procurando, amigos que eu não conhecia, pessoas que ele se relacionava, mas que não eram do do convívio familiar, me falando, né, aquilo. E a primeira coisa que veio na minha mente, como eu vou falar isso aos meus pais? Nossa. Eu consciente de que ele era muito amado, muito amado. Como eu vou dizer para minha mãe, a minha preocupação maior era até com a minha mãe, né? Que o Alexandre faleceu. Minha mãe, cardíaca, tomando medicação do coração. Era um feriado, meus pais moravam em Mato Grosso, o meu pai estava em Mato Grosso. Uma tarde chuvosa, uma tempestade, aquelas tempestades de verão, muita chuva. E eu falei, como eu vou dizer ao meu pai, lá no Mato Grosso, que ele vai ter que vir, porque o filho faleceu. Nós moramos no interior do estado de São Paulo. Então, a pessoa está assistindo longe, né? Nós moramos no interior do estado de São Paulo e eles estavam morando em Cuiabá, no Mato Grosso. Campo Grande. Campo Grande, perdão. Campo Grande. Mato Grosso. E aí eu fiquei pensando em toda aquela logística, né? E vieram todos os problemas que ele estava lá, o corpo estava lá. E como foi? O corpo estava onde, amiga? Em Minas Gerais. Minas Gerais. Então, ele sofreu um acidente em Minas Gerais, próximo a Varginha. E nós estávamos longe, né? Toda aquela logística. E informações desencontradas, né? Informações desencontradas. Porque a minha tia me ligou, falou, olha, eu falei no hospital, o Alexandre está em tal hospital, estado grave. E ao mesmo tempo pessoas postando em redes sociais, ai, você foi maravilhoso, luto. Eu falei, nossa, morreu, sabe assim? Você fica meio perdida, porque cada um falando uma coisa e eu não tinha como averiguar nada. E pontos muito importantes que nós já comentamos aqui. O pai conhece o filho. Assim como Deus nos conhece. Às vezes nos repreende, põe coisas, tira coisas, né? E nós não aceitamos. A gente faz birra, né? Faz birra, faz bico, acha ruim. Acha ruim. Né? Acha ruim aquilo. E o meu irmão, ele trabalhava em hospital, né? Trabalhou 10 anos na emergência de um hospital. E ele sempre comentava, nunca vou ter moto. Nossa, moto é um perigo. O que eu mais recebo no hospital são pessoas acidentadas de moto. E ele sempre condenando moto. Né? E ele, por ser muito expansivo, mesmo na direção do carro, ele era ousado, né? Para dirigir carro e tal. Gostava de carro rebaixado, né? Todo esse processo. Meu pai sempre falava, Alexandre, pensa, juízo, cuidado com o trânsito, né? O pai sempre tentando encaminhá-lo, porque o meu pai já tinha esse sentimento, que ele era assim, muito aventureiro, se jogava nas coisas, né? Muito intenso em tudo, né? Muito intenso em tudo, né? Muito intenso em tudo. E aí, com as mudanças da vida, na época do falecimento, ele estava casado, tinha uma menina de 14 anos, um menino de 6 anos, e ele havia comprado, né, uma franquia de pizzaria, ele tinha uma pizzaria. E ele estava ali na pizzaria, envolvido com o trabalho dele também ainda, né, referente à área hospitalar. E ele começou a ter amizade com uma turma, né, que não era do nosso relacionamento. Uma turma que formou um motoclube. Então essas pessoas iam até a pizzaria, né, de moto, aí ele olhar a moto, aí ele começou a se envolver com esse mundo de moto. Com essas amizades. Né? E um ponto que eu me preocupo muito hoje com o meu filho é as más amizades corrompem os bons costumes. É fato.
É real, né? É real. Não é brincadeira, né? Exatamente. Porque aí para você ficar na turma, você vai abrindo concessões, você vai mudando, começa a editar você para ficar bem na turma e quando vê, tarde demais. Isso. Então, quando ele começou a se envolver com isso, todos nós, família, né, nós fomos contrários. Não se envolva com isso, né? Meu pai falava, ó, você não tem medida, você vai acelerar muito, eu te conheço, você é intenso, né? Não vai dar certo. Moto pra você não vai dar certo. Até porque a maior característica dessa turma não era aquelas motos grandes de passeio. Tinha muitas pessoas com motos, como ele faleceu, numa 1000 cilindradas. Moto de velocidade mesmo, né? E a moto que nós não sabíamos que ele tinha. Ah, mais essa. Né? Família, nós tomamos um susto. Tinha isso também. Então ele começou a se envolver com essas amizades, né? E estar com essas pessoas. E eles tinham uma vida semanal de viagem. Nem sempre viagens longas. Às vezes, viagens curtas. Mas vamos aqui comer alguma coisa, vamos conhecer tal cidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E ele foi se envolvendo e ele desejava muito aquela vida. Aquela liberdade. Moto sedutora mesmo, né? E como ele já tinha esse jeito dele, de muito bater papo, de ser divertido, as pessoas também queriam ele muito próximo, porque ele era bacana, ele fazia o ambiente ser legal, né? Contava muitas histórias. Então ele era uma pessoa que todos queriam tê-lo por perto. E ele começou a ser seduzido por isso, né? Distante já um pouco da igreja. Tinham algumas dificuldades no casamento? Sim, tinham. Mas não procurou solucioná-las também. Sim. Né? Houve nele o desejo de se libertar ali, né? Sair daquele problema, daquela família. Por quê? Porque para eu viajar toda semana com minha turma de moto, com 2 crianças em casa, uma pizzaria, né? E a esposa não era apaixonada pela moto, nem conivente, com 2 filhos, tinha medo, acidente de moto, com 2 crianças em casa, né? Então tinha todo um processo. E aí nesse processo... Foi todo um drama, né? Todo um drama. Ele acabou abrindo mão da família, né? A família fracassou. A pizzaria fracassou, né? Também começou a entrar num momento difícil, empresarial. O trabalho na área hospitalar não, porque era algo que ele fazia, né? Dia sim, dia não, tinha todos os plantões. Mas as más amizades, elas vão corroendo aos poucos. Então ele não quis a família, que tinha sim problemas, sim, mas talvez daria para estar, né, solucionando. Mas a família, ela me atrapalhava a viver esse sonho. Entendi. Né? Essas aventuras. Essas aventuras intensas. Então, quanto mais os finais de semana fora ocorriam, mais o meu negócio afundava. Sim. Porque negócio precisa de liderança. Precisa de dedicação. Precisa do dono. Verdade. Então, a pizzaria, ela ficou por meses. Né? Isso daí durou meses ali, largada. Né? Largada ali. E aí ele foi se desprendendo de tudo isso. Ele mesmo identificava alguns problemas. E o meu pai totalmente contrário, a família totalmente contrária. E é tão interessante porque são 2 forças. A família, os pais, que conheciam ele, que nós sabíamos como ele era, que ele ia se entregar de maneira intensa, acelerar aquela moto. E os amigos novos, o clube, né? O clube, aquelas pessoas, não, o Alexandre é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa equilibrada, ele sabe até onde ele vai, ele é isso, ele é aquilo. Só que quem conhecia ele, sabia. E um fato assim que me marcou muito, um dia ele foi até minha casa, sentou no meu sofá e eu falei para ele, Alexandre, isso acho que 2 meses, 3 antes do acidente.
Falei, Alexandre, você já imaginou? Se um dia acontece algo com você, como eu vou sentar e falar para a mãe? Mãe, o Alexandre faleceu. E ele disse para mim, sentado no meu sofá, olha, tenha certeza. Sentou no braço do sofá, às vezes saiu do sofá, sentou no braço. Pode ter certeza de uma coisa. Se um dia você receber a notícia que eu sofri acidente, que aconteceu alguma coisa, que eu faleci de moto, você tem certeza. Eu morri feliz. Eu amo a minha moto. Falei, tá bom. Né? Tá bom. E é tão difícil você tratar do luto. Nesse momento eu tive o apoio dos meus amigos, verdadeiros amigos. Tive muito apoio da minha célula, das pessoas que estavam envolvidas ali comigo naquele momento. E eu consegui essa rede de apoio. Meu pai veio, né, de Campo Grande até São José do Rio Preto, aquela madrugada, debaixo daquela tempestade. Estava chovendo lá também. E eu consegui levá-lo a um hospital aqui da cidade, junto com a minha mãe, para dar a notícia lá. Né? Tinha muitos amigos ali, porque ele trabalhou ali por muitos anos. Eles falaram, olha, traga seus pais até o hospital. Eu vou reunir uma equipe, o psicólogo, o assistente social, vocês ali como família. Então, nós vamos dar a notícia e acolher se aconteceu alguma coisa. Sim. E realmente aconteceu, né? Claro, eles desmaiaram, passaram mal todo aquele momento difícil. Mas eu, como filha, me senti melhor porque... mais amparada, né? Mais amparada porque eu falei, poxa, e agora? Se acontecer alguma coisa aqui na minha casa, o que eu vou fazer? Até eu socorrer, né? Eu também tinha medo, porque eu tinha total consciência do que ele representava para eles, né? Para os meus pais, né? Para a família toda. Tive total consciência. E eu falei, eles não vão suportar. Né? Eles não vão suportar. Então, outro conselho. Deixar um conselho. Opa, já vai deixando os conselhos aqui. É para isso que estamos aqui. Para aprender. Conselho. Olha, tenham filhos. Tenham filhos. Não é fácil. Puxado. Numa situação, né, só. Até às vezes a gente comenta maternidade tardia. É um outro assunto que a gente pode conversar um outro dia. Para um outro momento. Nós duas somos mães tardias. Então eu aprendi, tenham filhos. Eu diria hoje que 3 é a medida. Porque eu fiquei só. Se eu tivesse, né, mais um irmão, daria para estar... Porque você divide a responsabilidade, né? Sim. E naquele momento, toda a responsabilidade era minha. Você pode ter amigos, você pode ter várias pessoas ali, uma família, mas as decisões, elas vinham até mim, para eu tomá-las. E é muito difícil, porque o momento é difícil, e é um momento que você nunca viveu. Então você fala, e agora? Né? Eu não tenho... Você tem os amigos, a família para opinar, para tirar opinião, mas é o seu pai, é a sua mãe, e tem decisões que elas vão ficar para a vida. A consequência é longa, né? Até um dia minha mãe fez um comentário. Eu queria ter sabido logo, ter logo tido a notícia que que meu filho havia falecido. Porque eu fiquei esperando o meu pai chegar para levá-los até o hospital. Então, assim, às vezes ela pode pensar, ela já sabia. Né? Aí até um dia eu comentei com ela, falei, mãe, eu não sabia, porque eu fiquei naquele misto. Será que é real? Será que realmente foi? Aí quando a minha tia ligou, falou, olha, eu falei no hospital, ele tá lá. Falei, poxa, será? Como? E eu não tinha amizade com essas pessoas, intimidade, porque como o meu irmão tava ali fazendo coisas que ele sabia que nós não aprovávamos, e coisas que não eram boas, ele nos excluiu dessa parte da vida dele, né? Então nós não tínhamos essa amizade com essas pessoas. Não sabia nem quem eram, um telefone para ligar, nada. A minha mãe ainda tinha um pouco mais, mas às vezes eu falava para ele, Ale, eu vou ir esse final de semana, né? Porque eu trabalhei por mais de 1 ano na pizzaria como voluntária para ajudá-lo. Eu vou aí, esse final de semana nós vamos aí.
E eu percebia que como ele queria viajar, ele queria fazer alguma coisa, esse final de semana não dá, eu vou estar em tal lugar, ou então eu vou fazer alguma coisa, né, referente ao hospital. Então ele ia nos podando, né? Sim, excluindo, né? Paulatinamente, mas excluindo. Porque ele já tinha outros interesses, né? Outros interesses. E aí chegou esse momento, né, do luto, de eu contar para os meus pais. E é tão interessante porque a gente fala assim para as pessoas, quando você vai num velório, né? Ai, Deus te console. Deus te conforte, né? E essas duas palavras, elas são tão fortes. Porque, olha, Deus conforta, Deus consola. E eu senti em mim aquela paz que excede todo entendimento. Como eu pude ter paz em meio àquele caos. Porque no outro dia, era dia útil, quarta-feira, a pizzaria tinha que abrir. Os funcionários estavam lá. Era semana de pagamento. Ele faleceu numa terça, sexta-feira, era dia de pagamento. Então a vida estava andando. A vida não para. A vida não para. E eu tinha os meus pais para cuidar. A vida da pizzaria andando, trabalho. E como que você vai gerir tudo aquilo? Né? Como que você vai dar andamento em coisas que eu não conhecia, que eu não sabia como acontecia, né? E eu tinha os meus pais para cuidar. Então assim, eu dei a notícia, foi muito difícil passar, né, por todo esse processo. E como eu disse, o consolo de Deus é algo tão profundo, tão intenso, que é aquele amor de Deus que te invade, que te traz paz. E calma, né? Sem serenidade. Conseguir ficar ali serena. E a reação da tua mãe foi realmente... Foi realmente. De receber a notícia, passar mal, né? Tava ali meu pai, minha mãe, né? Do desmaio, de passar mal. Foi tudo que eu imaginei. Mas como eles estavam no hospital, eles tiveram... rapidamente amparados. Esse acolhimento. Foram ali tratados já, né, no hospital. E é tão interessante porque eu vivi o luto do meu irmão, eu acredito que depois de uns 4 ou 5 meses. Porque eu fui cuidar dos meus pais e aprendi que cada pessoa vive o luto de uma maneira. O meu pai, até hoje, claro que com menos intensidade, ele não suporta ouvir. Então, se eu falar do meu irmão, se eu comentar, se eu citá-lo em algum momento, a tristeza toma conta do meu pai. Semblante muda, ele já recai e ele começa a entrar em sofrimento. Até hoje. Há quanto tempo já se passou, Cíntia? Já se passaram? Fez 7 anos. 7 anos já que ele faleceu. Mas parece que foi ontem. Como essa questão de filho, pai, dia dos pais, dia das mães. Natal, né? O que estaria fazendo agora, né? Que nem eu com meu filho. Tem momentos que ele deixou uma coleção, ele colecionava carrinhos. Às vezes o meu filho tá ali brincando com o carrinho, eu olho, falo, o Alexandre tá rolando no chão aqui com ele. Tinha que estar junto, né? Brincando com o sobrinho. Faz falta, né? Tem vários momentos que eu sei que ele estaria vibrando ao lado do meu filho. Curtindo. João Pedro aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha. Ele ia estar lá do lado. Ele que ia ensinar, né? Ele era um apaixonado por bicicleta, também sempre gostou de bicicleta, né? Na época da mobilete, teve uma mobilete, passou por essas fases aí. Então ele ia estar ao lado. E aí o luto da minha mãe, ele é totalmente diferente do meu pai. Ela faz questão de falar, de sentar
E aí ele fazia isso quando ele era Contar as menor. histórias, né? Ela vivencia o que ela, né, desfrutou ao lado dele e ela vai se consolando. Ela vai contando e vai melhorando, né? Vai se confortando com aquelas histórias, aquilo faz um bem para ela. E o meu pai, se falar, entra em sofrimento. Então, como que os dois não se ajudam? Não, e dentro da mesma casa. Dentro da mesma casa. Então eu ficava ali, né? Saía um pouco com a minha mãe. Para ela ter espaço para contar. Para desabafar. E nas primeiras semanas foi tão difícil, porque ele foi sepultado e ela ainda às vezes queria ir até o cemitério. Então é tão difícil esse desapego humano. Sim, da pessoa. Físico, né? da pessoa. Então, assim, era aquela sensação de ele estar lá. Né? E mesmo de ir lá brigar com ele. Por que você fez isso? Quando que eu te falei? Eu te avisei. Eu te avisei, sabe, assim, até eu, né? E às vezes eu brinco, eu falo, olha, se ele ressuscitar, ele vai falecer em 3, 2, 1. Porque você e eu a falar pra ele, por que você fez isso? Nos fez passar por tudo isso. Eu mesmo às vezes brinco, falo, Alexandre, se você aparecer aqui, você nem aparecer, você me aguarde, né? Então, assim, todo esse processo, cada pessoa vive o luto de uma maneira e ele dura mais de um ano. Aquele luto intenso. O primeiro ano eu acho que é o mais difícil, né? Porque vem tudo. O primeiro Dia das Mães, o primeiro aniversário, o primeiro Natal. Tudo dói muito. Tudo dói muito. Hoje dói, mas já com aquele conforto, né? A vida vai passando e a gente vai entendendo algumas coisas, aceitando outras e vendo que Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Nós temos uma situação na família de um acidente também muito grave. E nesse acidente, um primo meu, ele se salvou. Ele sobreviveu do acidente, porém com sequelas gravíssimas, né? E ele vive até hoje. Então, tem a minha mãe, né, que perdeu o filho no acidente. Essa tia que cuida deste filho até hoje. E ela, por vezes, consola a minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela tem aquela sensação de por que eu não pude cuidar, né? Ele não ficou hospitalizado. Foi um acidente que ceifou a vida dele naquela hora. Imediatamente. Então ela se questiona, né? Se questionava, acredito, por isso. Quando ela assiste a vida dessa minha tia, com todos esses cuidados, a luta diária, ela também se conforta, né? Deus faz o melhor. Deus sabe o que e o porquê. Né? Deus nos conhece, a cada um de nós. Então, às vezes, nós não vamos entender mesmo nessa vida. Sim. Eu creio muito nisso. Né? Deus vê todas as situações. Exatamente. E nós mal conseguimos ver a nossa, né? A gente mal consegue ver a nossa vida ali um pouquinho para frente. Mas ele vê todas as situações. Ele sabe o que fazer e como fazer e quando fazer. Qual o propósito que isso vai gerar. Então a gente tem que realmente crer e confiar. Fé. Crer em Deus. Depois de todo esse processo, assim, eu também tive a minha luta com Deus. Porque eu ficava assim pensando, ele sofreu esse acidente, ele, né, faleceu, foi o livre arbítrio dele. Né? Porque muita coisa ele procurou com as próprias mãos, ele decidiu, né? Ele realmente arbitrou sobre aquilo. Sim. Ele fez escolha, né? Entre a família e a moto, né? Entre a esposa e a moto, os filhos e a moto, os pais e a moto. Foi uma escolha. Exatamente, foi uma escolha. E que levou, né, ao falecimento. O fim da vida precocemente. Aí eu ficava pensando, bom, Deus
realmente está acima de todas as coisas. A última palavra é sempre Deus. A vontade de Deus é estabelecida. Então, foi vontade de Deus que ele morreu, faleceu? Ou foi essa busca, essas más escolhas que levaram? Porque a gente fica naquela coisa, né? A salvação para todos, ele isso, ele aquilo. Eu fiquei muito mexida. Pesquisei muito sobre o livre-arbítrio. Até um dia, nosso amigo, né, pastor Gleison, numa mesa, ele falou para mim: Cíntia, Deus é soberano. Deus poderia ter salvo. Foi feita a vontade de Deus na vida do Alexandre. Aquele dia eu fiquei um pouco mexida. Aí eu falei, eu vou sepultar e vou aceitar que foi isso que Deus quis para minha família. Então, o meu luto foi tardio mesmo, porque eu tive que entrar na casa do meu irmão e ver a cena que ele havia nos descrito, né, em torno de 9h30 da manhã. O falecimento foi próximo ao horário do almoço. Então, quando eu abri a porta, estava lá a mesa da sala de jantar, a cadeira, o calçado do trabalho, a meia em cima do calçado, a calça, o jaleco, estava tudo ali, como ele havia comentado, que ele chegaria, se trocaria, iria trabalhar. Então, vem a casa para você cuidar, e é tão intenso você entrar na intimidade. Mexer nas gavetas, né? Na vida. Né? Então, assim, o que me marcou nessa entrada foi ver ali a roupa, né? Porque a vida estaria caminhando normalmente. E quando eu abri a geladeira, ali a marmita, a comida, pronta para o trabalho, as coisas ali, né? Tudo prontas. Então, realmente, quando nós saímos do nosso lar, nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós. Verdade. Né? Então, precisamos estar realmente prontos, com a vida arrumada, né? Porque aí tem toda aquela parte de documentação. Eu não tinha senha de nada, eu não sabia nada. Você tem que correr atrás dessa parte também, né? Porque, como eu disse, a vida anda. A pessoa deixa uma vida para alguém cuidar, para alguém correr atrás dessa vida. Então, hoje, eu procuro deixar sempre a minha parte, assim, pessoal, né, administrativa, financeira, muito tranquila, muito organizada. Eu gosto de pagar as minhas contas até o final do mês. Eu falo, bom, se em algum momento acontecer alguma coisa comigo, tá tudo certo até dia 30. Então, tem algumas importante. Né? Tem algumas coisas que a gente leva, né? A gente aprende, né? A gente aprende. Então, assim, eu sofri muito com a perca do meu irmão. Me senti muito só, porque era eu e ele. Só fiquei eu. Só que Deus manda pessoas especiais. Deus vai te presenteando com irmãos, né? Deus vai acrescentando pessoas na sua vida. Mas é difícil ser filho único. Os meus pais já estão ali próximos aos 75 anos. Então, vem as doenças, os cuidados, a pessoa vai ficando com mais idade, né? Um pouco mais carente. Eu tenho criança pequena, maternidade tardia. Né? Então, idoso e criança, né? Duas demandas ali. Casa, família, trabalho. Eu gosto muito
né, do meu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço. Eu procuro fazer o meu melhor. Eu sou exigente comigo. Então, se eu não fizer o meu melhor também no meu trabalho, né, que eu trabalho com pessoas, eu também me cobro. Então, você fica ali, né? Tentando conciliar tudo, administrar tudo. Não é fácil mesmo. Então, assim, o luto, ele vem de maneira diferente, de formas diferentes a cada pessoa. É muito importante respeitar, porque às vezes eu percebia que minha mãe queria falar. Ah, mas eu quero falar, eu não posso falar do meu filho, eu tô com saudade, eu quero lembrar. Chegava o dia do Natal, ela queria lembrar, porque ele faleceu dia 12 de novembro, dia de finados. E o Natal chegou ali, né? Muito próximo. Muito próximo. Né? Então, aí, tratar cada pessoa de forma única. Porque essa sensibilidade, né, Cíntia? Precisa dessa sensibilidade. Que dói muito. É um filho. Mesmo, eu sempre comento, não importa a idade que Deus leva, pode ser um idoso. Sim, sim. É aquela dor, você tem uma vida com aquela pessoa, você tem uma história com aquela pessoa. Dói. E é uma dor que dói profundo, é uma dor de alma. Então tem que deixar a pessoa viver aquela dor, sofrer. E uma coisa que eu aprendi, tomamos decisões no momento do luto, naqueles primeiros meses. No calor, né? Não devemos tomar decisões no momento de dor, no momento de sofrimento. Algumas decisões, hoje, nós já constatamos, foram decisões incorretas. Algumas coisas que nós decidimos no momento, principalmente a nível de negócios, né? A gente está ali com aquela dor, deveríamos ter esperado a dor passar. Para pensar melhor, né? Raciocinar mais claro. Então, às vezes também, no momento do luto, a gente quer arrumar tudo. Porque parece que ficou tudo desarrumado, desordenado, saiu tudo do lugar e sai mesmo. Sai mesmo. Ainda algo bom, digamos assim, né? Que meu irmão, ele não estava morando com os meus pais. Sim. Ele não fazia parte da rotina diária dos meus pais, né? Então, ele já não estava ali aquele dia a dia. Mas ele tinha a casa dele, né? E então foi um pouco mais fácil nesse sentido. Mas a hora da dor, da tristeza, às vezes até cabeça quente, né? Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, aquilo ali está doendo muito. Não vamos tomar decisões. Aguardar, esperar passar, porque a gente acaba ali com muita dor, né? Tomando decisões erradas. Verdade. Sempre orar, sempre pedindo uma direção para Deus. E eu me recordo que o meu irmão, todo aquele processo que ele estava vivendo, ele começou a buscar mais a Deus. Ele estava indo à igreja, ele estava frequentando, sabe? Ele estava participando ali de algumas campanhas. Então hoje eu entendo que Deus levou ele no momento certo. Deus levou ele no momento certo. E vou entender agora? Não. Não vamos. Né? É impossível. Vamos entender na eternidade, quando nos encontrarmos. A gente não sabe como será, mas temos certeza que acontecerá. Sim. Então, nesse momento, eu vou entender. Então, assim, hoje já acalmei meu coração. Que bom. Não fico mais naquela luta do porquê isso, porquê aquilo, mas a gente aprende muito, né? É bom ter irmãos, viver em comunhão, ter mais filhos. Ter amigos, cultivar amigos, né? Que realmente amigos mais chegados do que irmãos. E não é ter amigo, é ser amigo. Ser amigo. Porque muita gente quer ter amigo. Não, você tem que ser amigo para ter amigo. A receita é essa. Dar para receber. Exatamente. Né? Dar para receber. E os amigos fazem muita diferença.
muita diferença. O apoio que você recebe ali. Porque as pessoas da casa, elas estão todas envolvidas no mesmo sentimento. Sim. Aí quando chega alguém de fora, traz uma conversa diferente. Um renovo de pensamento. Uma alegria, você sai daquele mesmo assunto, daquele mesmo ambiente, né? Então às vezes as pessoas falam, visito no luto. Visita. Visitas curtas. Sim. Ficar o dia todo. Mas eu vou lá, gente, chega, dá um abraço, conversa, né? Daquelas pessoas que precisam conversar para se confortar, conversa. Quem não quer conversar, você vai lá, dá um abraço, conversa uma meia hora, porque fica um vazio tão grande. Aquela pessoa que sai, né? Você vai ocupar com o quê? Né? Então vem alguém, fala, você vai à igreja 2 vezes na semana ali, fica, né, aquele sofrimento, porque aí você sofre o dia todo. Você chega alguém, bate um papo, fala amenidades, comenta de alguma atualidade. Sim. Passou. Aquele dia, ufa, um dia menos. Venci o dia. E sim, deixa eu te fazer uma pergunta. E os dias ali do velório, o velório, o enterro, conta pra você como foi aquele dia. Então, o velório, olha, eu olhava ele ali, foi só inconformismo. Eu tinha vontade de levantar ele e bater nele. Porque eu assistia assim, meus pais sofrendo, minha mãe inconformada. As pessoas chegavam, mas como ele sofreu um acidente de moto? Mas como ele trabalhou com isso a vida toda? Então todas as pessoas que chegavam... Principalmente as pessoas que trabalharam com ele via o mesmo que ele via, né? Que eram as pessoas ali, assim, arrebentadas, né? Eles tendo que fazer cirurgias e cirurgias em cima como da ele pessoa. falava muito sobre isso, assim, muitas pessoas ficaram, mas como? De moto, então, assim, qualquer um menos ele, né? Então assim, todo mundo que chegava tava naquela mesma, meu Deus, mas, né? Porque um acidente de moto, um susto, não tava doente, nada. Eu vi aquela cena do sofrimento da minha mãe. Pela primeira vez, assim, eu vi o meu pai sentar e chorar, de soluçar. Aquele choro de dor. Então eu vi o sofrimento dos meus pais e eu olhava para ele e falava, meu Deus, mas como que você foi fazer isso? Por que você está causando tudo isso? Por que tudo isso? Né? Ele tinha uma ótima profissão. Ele era excelente no que ele fazia no hospital. Ele tinha, né, essa pizzaria, porque como ele começou a trabalhar muito cedo, logo ele se aposentaria. Então ele falou, vou ter uma segunda renda. Para ter uma ocupação. Algo que eu gosto de fazer. Então assim, ele estava bem, né? Ele estava se programando, mas aí começou a se envolver com essas coisas. Ele tinha bom salário, estudo, formado, mestrado, sabe? Estudou na USP, né? Então ele tinha uma história. Que idade ele tinha quando faleceu? 42 anos. Novo, muito novo. Novo, ele tinha uma história, ele tinha uma vida. Então, assim, a gente se afasta de Deus, né? Encontra pessoas, eram famílias, pessoas que estavam ali, tinham a sua vida, mas com outro propósito, né? Não eram cristãs, viviam só aquela vida. E aí você vai... O se afastar da boa conduta, o se afastar dos planos de Deus, ele é tão sutil. Sim. Um dia você não vai, o outro dia... Dá uma desculpa aqui, né? Ai, posso te ver? Não. Quando você vê, já tarde demais. E aí quando você vê, você tá tão longe, tão difícil retornar. E aí quando eu olhava para ele ali, eu via as pessoas chegando, eu falava, meu Deus, não precisava de nada disso. Né? Eu pensava isso. E é interessante que o velório ali, o sepultamento, ele é a parte mais tranquila. Eu não diria fácil, mas a parte mais tranquila
do luto. Do luto todo. Porque você não está só. Vem abraça familiares, amigos, familiares que há anos. Muitas vezes a pessoa viaja para ir no velório. A gente não viaja para visitar um parente. Mas aí quando morre um, todo mundo se mobiliza. É algo também que a gente aprende. Porque faleceu. Todo mundo deixa o trabalho, o que precisava fazer. Todo mundo entrega as suas urgências. Sim. Você deixa tudo. E você vai ao velório. Sim. Muitas vezes para confraternizar, para fazer alguma coisa, você não deixa. Não deixa. Eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho aquele compromisso. Então, toda urgência é deixada de lado. Sim. E então ali você não está só. É muito abraço, muito acolhimento, né? Palavras de apoio, de conforto. As pessoas estão ao seu lado, te apoiando. Então o velório ele passa. Você tá ali naquele momento do sepultamento, é muito difícil, porque eu percebi que os meus pais ficaram com aquela sensação: como eu vou voltar para casa e vou deixá-lo ali? Um lugar inóspito, né? Um lugar... Eu tô deixando meu filho ali, né? Um péssimo lugar. Querido, amado, vai... Aí eu lembro que minha mãe falou assim: nossa, mas daqui a pouco vai anoitecer. Porque como foi muito rápido, ele foi sepultado acho que em torno de 17 horas, não me recordo exatamente o horário, à tardezinha. Até porque eu falei, olha, vamos abreviar esse sofrimento, horários, tudo. Foi muito de tardezinha. Eu lembro que no final ela falou, nossa, mas daqui a pouco, né, vai anoitecer, vai escurecer. Então é muito difícil. Só que você está rodeado de pessoas. Quando você chega em casa, você senta e você fala, e agora? Eu ficava pensando, minha mãe vai dormir? Meu pai vai dormir? O que eu vou fazer? Aí no outro dia, assim, por isso que eu digo que o meu luto ele foi tão tardio. No outro dia eu levantei e eu vou comprar pão, eu vou pegar um bolo, o que minha mãe gosta de comer? Eu tentava cuidar deles, né? Você colocou os seus pais com essa prioridade. Eu preciso cuidar, porque eles perderam um filho. Eu queria, assim, amenizar a dor, trazer alguma alegria, né? E como nós comentamos agora, às vezes você não pega a sua família, reúne para ir a um restaurante. Eu vou num restaurante, um dia de aniversário, alguma comemoração, mas naquele dia eu levaria os meus pais no restaurante mais caro. Se eles me dissessem, se eu for até ali, eu vou ficar feliz hoje. Se eu estiver naquele lugar hoje, eu vou me sentir feliz. Eu queria... mas não tem, amiga. Não tem. Mas eu queria amenizar aquela dor. Eu queria que eles sorrissem. Sim. Em algum momento. Mas, claro que... É impossível. E aí você convive com algo que eu achei muito interessante, né? Das pessoas. Porque como foi chegando próximo ao Natal, a minha mãe, ela não se permitia sorrir, celebrar, estar feliz por nada. Aí um dia ainda no carro ela falou assim pra mim, mas você acha que eu vou descer lá, o pessoal vai ver, vai falar, essa mãe acabou de perder o filho e tá aí toda alegre. Tá aí comemorando qualquer coisa, né? Então a minha mãe tinha esse sentimento também de não se deixar de ser feliz. Porque alguém poderia olhar, poderia julgar, né? E aí no Natal nós encontramos, Deus nos permitiu fazer uma viagem naquele Natal. Foi um presente realmente, assim, algo que apareceu e eu tenho certeza que realmente Deus nos presenteou naquele momento. E aí eu comentei com uma pessoa próxima que eu estaria levando os meus pais para passar o Natal fora. E ela falou exatamente o que a minha mãe havia comentado. Então ela tá bem, né? Tá feliz, vai viajar. E tem, né? Tem esse imaginário, né? Que a pessoa de luto, ela tem que estar trancada no quarto chorando o tempo todo. Sofrendo. Você tem que ver o sofrimento da pessoa. Mas a minha mãe, ela tava muito triste. E eu ainda falei, mãe, você tem o direito, vamos sair, passar esse Natal em outro local. Sim. Não nesse ambiente
né, familiar que ele transitava muito. Sim, eu achei que foi muito sábio da parte de vocês fazer essa Né? viagem. Vamos sair desse lugar. E quando a pessoa começou a fazer esses comentários, né? Falei, tá vendo? A minha mãe sempre tem razão. A minha mãe Sempre acerta. sempre tem razão, né? E como as pessoas, elas observam. Sim, sim. Né? Que você tem que estar sofrendo. E o sofrimento, como eu disse, o luto, para cada um é de uma maneira. Eu estava sofrendo o meu luto, cuidando dos meus pais, cuidando de tudo que o meu irmão deixou. Sim, que né? também é uma batalha, né? Nossa! Papelada, Fazer fechar tudo aquilo. contas, né? Bens. Ele faleceu em Minas Gerais e naquele momento, né, até aquele ano, hoje não sei, o único estado que não se comunicava com os outros através de cartório era Minas Gerais. Eu tive que sair daqui, São José do Rio Preto, ir até a cidade, né, do falecimento, até lá, para lavrar o óbito. Como diz meu papelada. pai, isso é Brasil, minha filha, isso é Brasil. Então, assim, aquela burocracia, tudo. E você também tem esse momento, né, das pessoas estarem te observando como que você está passando luto. Então, às vezes, se você vê alguém que tá... quando eu fico muito nervosa, às vezes eu dou risada. Eu sou muito nervosa. Falo, ai meu Deus. Não é que eu não estou sofrendo, que eu não estou no problema. É a reação. Às vezes eu fico nervosa. Então, cada pessoa sente de uma maneira, luta de uma maneira, sofre de uma maneira. Então, respeitar, tentar entender o momento que a pessoa está passando e sempre buscar, assim, a Deus. Deus, como? Quando? Né? Para tomar a atitude certa, no momento certo. Orientada, né, por Deus. Orientada. E Deus orienta de várias maneiras. Acolhida por Deus, amando as pessoas, os limites das pessoas. Então, assim, eu não expus os meus pais a situações que eu tinha certeza que seriam de extrema dor. Sim. Né? Então, quando eu percebi que a casa estava ali, que eu teria que cuidar daquela mudança, eu não expus, eu respeitei, né? Quem queria ir, quem não queria, até algumas coisas minha mãe queria participar, mas eu falei, mãe, vamos ficar em casa, vamos descansar, eu trago até aqui. E algo muito importante que eu aprendi também é que a gente começa a guardar muita coisa e depois a gente começa a idolatrar. Sim, entendi. Não querer se desprender. O meu irmão, ele fez um doutorado na USP, ele tinha acabado de fazer há pouco tempo, e ele faleceu daquilo que ele defendeu em tese. Ele, né, estudou sobre aquilo que foi o motivo, a causa do falecimento dele. Então, conforme eu fui mexendo nas coisas, eu fui, né, pegando várias coisas. E eu fiquei com aquilo guardado. Era um livro, né, encadernado. Tudo. Que é a tese que ele defendeu. Quando eu comecei a ler, até na época, dois médicos que trabalhavam com ele me procuraram, né, para saber algumas coisas do acidente. E aí eles começaram a me relatar que era sobre aquilo, aí eu fui ler. E aí eu guardei aquilo, guardei algumas outras coisas, e tudo aquilo que a gente guarda, depois, às vezes eu ia abrir o guarda-roupa, eu pegava aquilo, sabe? Pegava aquilo. Algumas outras coisas que ele usava no trabalho, eu guardei algumas coisas. E aí, com o tempo, você vai se apoiando um pouco. Eu conversei com várias outras pessoas que também guardaram objetos, e aquilo, você vai se apegando naquilo. E eu lembro até que um dia eu comentei com você falou pra mim, né? Mas você vai ficar guardando
até quando, a gente, né, até teve uma conversa sobre isso. Aí eu tive uma prima que se formou em enfermagem, eu peguei as coisas que ele usava e doei para ela. Esse livro eu tive uma dificuldade, né, porque às vezes eu lia, eu queria entender um pouco mais. E outro, saber que ele escreveu, então assim, é como se você estivesse conversando com ele, né? E na primeira página tinha os agradecimentos. Então ele agradecia a Deus, aos pais, e ele escreveu assim: eu agradeço muito a minha irmã, porque eu sempre ajudei muito meu irmão. Nós éramos muito diferentes, mas era muito amor. Então ele casou e eu ajudei. Ele se casou, né, e a esposa dele já tinha filhos. E eu fiz desses filhos os meus sobrinhos. E eu sempre ajudei. Ele abriu a pizzaria. Eu trabalhei 1 ano. Eu me lembro. Todo fim de semana. Todo fim de semana, voluntariamente, para ajudá-lo. Não, e era em Bebedouro ainda, né? E era em outra cidade. Outra cidade. Né? Ia e voltava. E então, assim, aí você começa a se apegar. Então eu acho que você juntar as coisas, doar algumas coisas para pessoas, né, que ele tinha como queridas, ou doar para alguém que precisa, né? Lá em casa nós temos a cultura da não venda. Então, se Deus nos abençoou com uma televisão nova, nós doamos a nossa. Né? Nós não temos essa cultura assim, muito de vender. E assim eu fiz com a maioria das coisas do meu irmão. Então tem isso. Naquele momento, você ficar guardando, sabe? Se apegando. Aí você não desfaz das coisas. Depois essas coisas, elas vão se tornando importantes. Porque parece que é um pedacinho da pessoa que ficou ali. Aí na hora que vinha aquela saudade intensa, aí eu corria lá, abria aquele guarda-roupa. Né? E não precisa disso. Aí aquilo ali começa. Aí eu comecei a colocar aquele livro naquele cantinho. É como se fosse um mini altar, né? Aí com o tempo eu consegui me desfazer, né? Tem fotos, sinto saudade. Tem a memória, tem o coração. Tem a memória. Mas não precisa disso. E uma coisa assim que é importante, que até eu lembro na época você comentou comigo. Até hoje, gente, 7 anos. Tô às vezes conversando com a minha mãe, acontece alguma coisa, eu vou perguntar: mas o Alexandre, sabe assim, de vez em quando eu tenho os repentes. É normal. Às vezes acontece alguma coisa com os meus pais, eu falo, mas eu vou perguntar. Não, o Alexandre não tá mais aqui. Você, né? Então, o momento do velório, ele concretiza para você. Ele faleceu. Sepultei. Então, às vezes, quando vinha aquela lembrança nas primeiras semanas, de ir até a casa dele, tipo, né? Porque nós estávamos em constante relacionamento. Sim. Ali. E aí eu lembrava, nossa, ele morreu? Não, e dá aquela dúvida, né? Será? Não, gente, não. Claro que acha. Claro que não morreu. É exatamente isso. Eu falava, será? Meu Deus. Meu Deus. Eu parava assim, às vezes até no carro. Aí eu parava e falava, não, ele tá lá. É o velório, né? Aí você se lembra do velório, você se lembra do sepultamento. Então tem muita gente que fala assim, eu não vou no velório. Porque eu quero guardar a imagem da pessoa viva na minha mente. Errado. E qualquer idade. Não é só assim. Mesmo uma criança. É importante passar por este momento, pelo velório, pelos abraços, por ver a pessoa realmente se certificar de que ela está morta, o enterro, porque esse momento ele vai te consolar o resto da vida. E aquele passamento. Isso é um rito. E isso que você falou, eu já guardei na minha caixinha já. O momento não é o luto.
O momento ali, ele é o início de um luto. É o início de uma nova vida, é o início de um processo. É como um casamento. O casamento não é a festa de casamento. O casamento começa ali. Dia seguinte. No dia seguinte, é aí que você vai viver de uma forma diferente. O luto também tem isso, né? Desse rito de passagem. É um rito que a gente vive ali no velório, no sepultamento, mas a vida nova vai começar ali, sem aquela pessoa, sem aquela presença. E só vivendo para saber. Realmente, só vivendo para saber. Até hoje, não senti uma dor como essa. É uma dor intensa, como eu disse, dói profundamente. Mas Deus maravilhoso, com o seu amor, com a sua misericórdia, Ele vai dia a dia te tratando. Aí eu olhava para minha mãe, eu olhava para meu pai, né, as pessoas ali ao redor, e eu via e assim, sentia tão nitidamente que Deus estava ali, sabe? Aquela presença de Deus, e eu percebia melhoras, e aí nós orávamos, e às vezes eu percebia que aquele ambiente estava pesado, que eles estavam sofrendo tanto. Aí eu ia no meu quarto, eu orava, chorava muito, pedia para Deus tirar essa dor da minha mãe, né, do meu pai. E o meu pai ainda era pior, porque ele não externava a dor. Quando externa ainda você sabe o que fazer, né, o que falar. Essa pessoa não externa. E aí eu me recordando que depois, acho que de uns 2, 3 meses, eu fiquei só com o meu pai um dia. Eu e o meu pai. E naquele dia ele sentou e chorou igual ao velório. Então naquele dia ele desaguou aquela dor, né? Porque ele também não queria o sofrimento da minha mãe. Então acho que ele também não sofria na frente dela para, né, não intensificar a dor dela. Ele não queria que ela sofresse. Ele falava para mim: ai, sai com a sua mãe, faz alguma coisa, né? Eu não tô suportando ver ela nesse sofrimento, que é muito difícil. Hoje eu sou mãe. Como que você, né? Não é assim só o espiritual. Eu entreguei, devolvi o meu filho para Cristo. É o humano. Sim. Né? A dor, a história, eu gerei, eu formei, eu estudei, eu abracei. Todo né? investimento. Todo o investimento de vida mesmo, de emoção, de amor, de expectativa para o futuro. E ela falava: nossa, mas eu tão idosa, já vivi tanto. Né? Eu tô pronta, eu poderia descansar. Mas ele com a vida toda pela frente. É muito difícil essa inversão, né? Natural, humana, né? Porque para Deus não tem, né, tempo, idade, né? Sim. Um dia para Deus é como 1000 anos e vice-versa. Mas na nossa forma humana, né, que é que nós vivenciamos no momento. Então é difícil, muito difícil. Mas Deus, eu via ali, tão interessante, que aí eu olhava, né, minha casa um sobrado, eu descia, eu olhava, daqui a pouco eu sentia a presença de Deus, e aí as coisas iam, sabe, se acalmando. Então a solução para a dor é a presença de Deus. Amém, que lindo. Presença de Deus, porque só essa presença realmente ela traz a paz necessária para o momento. Em meio ao caos, aquela paz que você jamais teria, que é a paz que excede todo entendimento. Aí as pessoas me perguntam: ficaram depressivos? Não. Sua mãe passou por momentos, tomou medicação?
Não. Foi o amor de Deus. Que nós sentíamos ali a cada passo. Essa certeza de que Deus fez o melhor. Mesmo não sendo, nos nossos olhos, né, nós escolheríamos outra opção. Sim. Sempre. Mas é crer que Deus fez o melhor. E a morte, ela não é natural. Né? Deus nos criou para a eternidade. Então a gente tem esse conflito forte também por isso. Nós não, na verdade, nós não aceitamos morte de ninguém. O natural, né? Os pais morrerem primeiro que os filhos. Mas quando os pais da gente morrem, a gente sofre do mesmo jeito. Sim. E a gente não aceita do mesmo jeito. Eu lembro quando meu sogro faleceu, meu esposo, lutando as mesmas coisas que você está falando, eu acompanhei nele. E eu sei que quando eu passar, eu vou passar pelas mesmas situações. Por quê? Porque não é natural do nosso coração. Nós temos que crer, temos que ter fé. Porque nós não vamos entender tudo que se passa aqui, a gente não vai entender. É crer. Crer somente. Aceitar e crer e ter a certeza que Deus faz. Ele destrói e Ele constrói. Ele é o início e o fim. E quando Ele é o fim, então Ele é o início. Porque as coisas, elas estão sendo sempre reiniciadas. E Ele é o fim e o início. A dor vem, né? Ele permite a dor. Mas Ele tem a cura para a dor. Né? Ele é, eu sou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que glorioso. Amiga, obrigada por compartilhar esse capítulo. E a Cíntia vai voltar para nós duas conversarmos sobre maternidade tardia. Olha! Porque após esse episódio do Alexandre, né, do falecimento do Alexandre, Deus presenteou a Cíntia com uma nova vida. Então, o João Pedro tem 6 anos. 6 anos. E há 7 anos que o Alexandre faleceu. Então, vai ficar de spoiler para quando você ver a Cíntia novamente aqui. Você já sabe o assunto. Vai ser sobre maternidade tardia. É uma luta e uma bênção ao mesmo tempo. Mas a melhor escolha né? A melhor escolha é fazer tudo de acordo com a ordenança de Deus. Ter filhos mais jovens é mais fácil. É mais fácil. Vitalidade. Obrigada. Para a próxima. Vamos conversar sobre isso. Obrigada por ter ficado até aqui, escutar a história da Cíntia. Espero que tenha te consolado, tenha te ajudado. E teremos mais prosas neste formato aqui ou em outros formatos também, para partilhar da vida. Esse é o nosso propósito de estar aqui. Conhecer um pouco mais da Bíblia, conhecer um pouco mais das pessoas e ouvir as suas histórias. Obrigada, beijo e até mais. Tchau, tchau.